Quando você escuta Tomahawk, você pensa, caramba, que nome da hora, deve significar lâmina de águia, a garra do urso. Significa ferramenta de corte. Que broxa, né? Então, esse é um Tomahawk, especificamente o Tomahawk do jogo Assassin's Creed 3 do Connor, que é um jogo que deve ter uns 10 anos já, né? É por aí. É um joguinho bem meh, mas eu amava porque tinha um botão que você apertava só pra ele fazer isso. Aí você apertava o botão, aperta o botão de novo. E o botão só fazia isso. E eu amava. Então, isso é um Tomahawk. O Tomahawk é a famosa machadinha, ou o machado indígena americano. Ele era feito com a cabeça de aço, e os primeiros eram feitos de pedra, mas quando os colonizadores europeus chegaram nas Américas, eles trouxeram um aço, e aí os índios fizeram um upgrade, né? E transformaram a cabeça no aço, e o resto era de madeira. E o que diferencia a machadinha indígena, do Tomahawk, das outros tipos de machadinhas, do tipo as nórdicas ou as europeias, é que as nórdicas e as europeias elas eram ferramentas de combate que tinham que lutar contra as outras armas. Então eles tinham que lutar contra espadas, escudos e guerras. O Tomahawk dos índios era uma arma muito mais ferramenta e de caça, porque eles eram caçadores na floresta. Então ela tinha funcionalidades muito mais pro dia a dia do que para uma guerra que você marca lá, ô Jefferson, 3 da tarde vamos lá pra batalha, tá? Ah, beleza, deixa eu pegar meu machadinho. Não, isso era algo que eles andavam o dia inteiro com isso no cinto, nas costas, porque era uma ferramenta pro dia a dia. Ela tem a parte de lâmina que corta, tem a parte que esfinca aqui do espinho, que servia para matar rápido as coisas, pular da árvore, pum, já era na jaca de quem ele está caçando, dos animais, para escalar. Era uma ferramenta extremamente prática para o dia a dia. E algo que eu acho muito legal disso é que isso é uma arma dos indígenas americanos. E eles já faziam algo que, se você for hoje em dia na C&C comprar um machado ou um martelo ou qualquer coisa de segurar, eles ainda usam o mesmo design, que é quando o cabo começa redondo e aí ele achata e ele fica achatado e mais gordinho para frente na parte onde você segura, que é para ele ter esse ângulo mais fino e mais largo, que é para encaixar melhor na mão. Desse jeito, quando bate, se for redondo, tipo aqui em cima, se você bate, ela pode girar. Se ela for oval, ela trava na mão. Então você sempre sabe para que lado que a ponta tá. Então você não precisa estar olhando para a ponta para saber para que lado que o fio dela tá. E isso é muito prático. Se o cabo fosse todo redondo, você jamais ia saber. Outra característica legal dos Tomahawks é que, como eles eram uma ferramenta do dia a dia, eles eram extremamente personalizáveis. Então cada um colocava a escritura que queria, alguns pirudicalhos, no caso do Connor, a pena de águia, porque eles sempre usavam coisas que simbolizavam eles ou a tribo deles. Então, por exemplo, os de águia que viviam no território das águias usavam as penas de águia. Então, se você achasse penas de águia ou uma machada com isso, você já sabia que é alguém do território deles. Se fosse algo com pelo de búfalo, você já sabia que é dos caras do território dos búfalos. E isso é muito legal, né? E como era uma ferramenta usada pro dia a dia, eles iam personalizando ela conforme a vida ia passando, né? Então os índios, conforme ficavam mais velhos, quando eles faziam lá os 40, 50 anos e eles já não caçavam mais, já virava algo para os jovens, eles costumavam substituir a ponta que eles usavam para escalar e para assassinar, eles trocavam por uma ponta de cachimbo e virava uma ferramenta de fumar as ervas muito louca deles. Então era realmente algo para o dia a dia isso. E é isso aí, vou ensinar vocês como fazer uma. Essa é a famosa prop estrogonofe, ela é feita só com sobras das outras props para não ter que gastar nada e fazer algo que eu sempre quis fazer. Então ela é feita só com restos das coisas grandes que eu construo. Então fica aí que eu vou te ensinar a fazer. E para quem me viu pegando uma pena no chão 10 anos atrás falando por que você fica recolhendo lixo? É porque eu sabia que um dia eu ia usar essa porra pra alguma coisa. Eu sabia. Eu sempre uso as merda que eu acho. Às vezes demora 20 anos, mas eu sempre uso. Então, pessoal, como sempre o primeiro passo é estudar bem a prop, né? E como tudo de videogame tem 1 milhão de versões diferentes, né? A versão desenhada da capa do jogo é a versão que você usa dentro do jogo do modelo 3D é outra,
a versão dos concept arts é outra, a versão que construíram para os eventos da Ubisoft é outra. Então eu acabei escolhendo a que eu achava mais legal e segui essa. Você pode seguir de inspiração o que você quiser. Eu fiz o template, eu fiz o moldezinho todo bonitinho, seguindo os cálculos do jogo, de que o Eivor não, o Connor teria mais ou menos a minha altura, então eu calculei o machadinho perto do corpo dele para ficar na mesma proporção do meu. E aquele esquema, se você quiser, eu vendo esse moldezinho aí por R$ 5 lá no Instagram, é só me chamar, que é só para ajudar a comprar mais materialzinho mesmo, para me ajudar a comprar umas tintas, umas colas. E você já vai estar ajudando o canal um pouco de comprar o molde e você já pode tentar construir junto aí, é só chamar lá no Instagram. Aí você vê que eu tô realmente fazendo ele com restos, né? Eu tô usando aí o cano que sobrou de outro projeto, e aí eu entortei, amassei ele e fiz aquele formatinho que eu falei no início do vídeo, de simular o formato de um martelo. E eu sei que parece um trabalho desnecessário, mas olha, faz uma diferença isso, eu te juro. Perde o tempo para fazer isso, porque quando você segura na sua mão, faz toda a diferença do mundo você sentir essa anatomia correta de que ele encaixa direitinho na mão, sabe? Parece que você está segurando uma ferramenta mesmo. E aí não tem segredo, é só ir usando as medidas que tem no molde e ir construindo aos poucos. Eu não me gravei lixando todas essas partes que tem que ser lisinha, tipo esse quadradinho aí do topo, porque eu quase me matei de leve tentando gravar usando a serra e a lixa lá fora da outra vez. E como tava ficando tarde, o vizinho ia me mandar outra multa de usar a ferramenta de madrugada aqui, eu tive que fazer rápido lá para não escurecer. Espero que vocês me perdoem. Mas não tem segredo, eu só recortei e lixei as peças. É só ter calma, dá para lixar com a mão, com o Dremel, com uma lixa, como você quiser. Aqui eu estou usando no centro do EVA uma camada de papel Paraná, que é aquele papel de cartolina duro. Você pode usar papelão, cartolina, o que você quiser. É só para dar uma estrutura a mais para a lâmina, para não ser só duas camadas de EVA. Porque como são lâminas que ou elas são pontundinhas afiadas, ou elas são essa lâmina que é fina com um buracão dentro, se não tiver uma estruturinha dentro, ela vai ficar meio molenga, talvez ela fique balangando quando você gira. Então eu fiz questão de fazer uma estruturinha de papel Paraná dentro e acabou deixando ela bem firminha, funcionou legal. Aqui dá pra ver, ó, só lixei com calma com a Dremel lá, com a lixa. E não tem segredo, é só ir com calma. Aí eu fiz a texturinha de madeira também com a Dremel, é só ir sempre simulando os vincos de madeira na horizontal e sempre tentando ser um pouco assimétrico para simular um pouco o randomness, né? Tipo, como a natureza é meio aleatório, então nunca faz o vinco da madeira exatamente perfeito separado uma parte da outra, sabe? Sempre tenta fazer um pouco aleatório, porque os vincos de madeira não são retinho ou perpendiculares, eles são meio aleatórios, do nada tem uma espiral no meio, então sinta-se livre e siga a sua imaginação. Essa pontinha aí, por exemplo, tem artes que tem artes que não tem umas horas no jogo que tem ela, tem outras que não tem. Eu decidi fazer porque eu acho legal, e quanto mais pontinhas desnecessárias, mais maneiro fica, né? Aí com a pistola de calor, eu tô abrindo todos os vincos e selando o EVA para ele chupar menos tinta, chupar menos cola quando a gente for pintar. E essa etapa faz muita diferença, viu? Porque para depois deixar ela com um acabamento lisinho metálico, é bom ela tá bem selada. E o EVA, como ele é bem poroso, ele chupa muita tinta se você não faz isso. Aí eu tô usando uns palitinhos para enfiar dentro das lâminas, só para dar mais uma estruturinha extra e dar mais um lugar para a cola pegar. E aí eu marco onde vai ser os buraquinhos, depois eu faço o furo e aí é só encaixar. Uma dica, sempre que tiver detalhes no cabo assim, primeiro coloque os detalhes no cabo e depois cola a lâmina. Porque senão você vai ficar com a lâmina girando e ficando na sua frente, dando na sua cara. E toma cuidado para as emendinhas onde você está juntando no meio, você vê que eu estou colocando sempre elas para baixo. E sempre imagina qual é o lugar que menos vai aparecer, que mais vai ficar escondido. Para você não ficar com essas juntas de onde juntou os pedacinhos de EVA, tipo bem na lateral, onde vai ser a parte bonita da própria que todo mundo vai ver, sabe? Tenta prestar atenção de colocar sempre as emendas e os rejuntezinhos assim escondidinho na parte que menos aparece. Aí só colar as duas partes da lâmina. Nessa parte você já começa a ficar feliz porque começa a aparecer alguma coisa.
E aqui tem mais um detalhezinho, que tem umas artes que tem, outras que não tem. Eu vou fazer porque eu acho legal, dá uma texturinha a mais. E aí olha a magia que acontece. Quando você passa a pistola de calor, ele vai abrindo os vincos e tanã, magia. De repente parece que está entalhado o negócio. Só tem que tomar cuidado para não derreter muito, mas até que dá certo. Essa parte, depois no final, vai ter que ter uma camada de couro. E seria um couro bem grosso, parece tipo um couro de búfalo. E como o corinho que eu vou usar nessa parte é um corino vagabundo bem fininho, eu estou primeiro engrossando ele com EVA e depois eu vou passar o corino por cima e aí vai aparecer no final que o corino que eu usei é super grosso. Mas na verdade eu deixei ele gordinho primeiro com EVA. Aí eu vou dar uma camada bem grossa, sem miguelar de cola branca, que é pra. Como é que fala? Selar bem o EVA. E essa parte é essencial, especialmente nas partes que tem que ser de metal. Se você não selar o EVA usando a cola, ele vai ficar todo poroso, todo cagado, não vai ficar parecendo metal. Então aqui você vê, eu estou primeiro passando a camadinha de marrom, mas é um marrom muito escuro. Então eu vou dar várias camadas de tons diferentes de marrom até eu chegar numa madeira mais realista. Lembrando que madeira tem 1 milhão de tons de marrom diferente, então siga seu coração. Uma boa forma de economizar é tipo, se você só tiver um marrom, você usa o marrom normal, aí você mistura um pouquinho com branco e um pouquinho com preto. Aí você já tem um marrom escuro, um marrom normal e um marrom mais claro. E aí você vai pondo, tirando, limpa quando você acha que foi demais, põe de volta. E quanto mais camadas você for dando, mais manchadinho ele vai ficando, mais cara de madeira realista ele vai tendo. E aí eu fui fazendo isso várias camadas até eu ficar satisfeito com o marrom. Aí eu vou selar o marrom. Se você puder, dá uma passadinha de spray fosco no marrom para ele ficar fosco diferente da lâmina. E aí spray cromado no metal. E olha como aquela diferença de cola fez a diferença. Você viu como fez o metal brilhar? Aí é só pintar com calma os detalhezinhos. Ele tem esses corinhos de couro avermelhado que ele tem no topo. Que eu estou fazendo com a tinta acrílica fosca vermelha. E aí o branco eu vou fazer de branquinho mesmo. Porque depois eu vou escurecer isso aí um pouquinho para ficar parecendo que ele é meio marrom, tipo entalhado da madeira. Mas por que não usar branquinho, né? É uma tinta grossa, branca, firme que eu tinha aqui, então não tem erro, né? Miguelar, sempre o espírito do cospobre é usar o que temos em casa. Aí eu amarrei o couro e você viu como ficou parecendo que é um couro bem gordinho, grossinho, porque ele já tinha aquele EVA por baixo. Aí eu tô marcando onde vai ter aqueles rebitinhos. Esse é aqueles rebitinhos que vende em loja de costura, que você compra um saquinho com 50 por tipo R$5. Comprei tem anos e eu não usei nem metade até hoje. É sempre bom pra dar uns detalhezinhos. E aí ele fica com cara de que tem uns rebitezinhos segurando o couro. Aqui também é uma tirinha de couro que eu só fui recortando fininho, fininho e remendando ela. E aí eu amarrei na lâmina. E essa é outra parte que você pode fazer como você quiser, porque tem arte do jogo que tem arte que não tem, então faz como você achar mais legal. Aqui eu tô pegando a cordinha amarela que eu tinha, e eu tô chuchando na tinta marrom e depois tirando, porque eu só quero dar uma escurecida nela para ela ficar parecendo um barbante velho. Eu não quero que fique uma corda dourada moderna, nada a ver, no machado medieval. Aí eu tô criando as pedrinhas preciosas que ele tem na cordinha, né? Eu tô simplesmente cortando pedrinhas, 2 vermelhas e uma preta. E aí eu vou só revestir elas com Super Bonder, que isso vai fazer elas ficarem duras e refletindo como se elas fossem pedrinhas. E esse é um ótimo migué para fazer joinhas. Você só recorta ângulos duros, retos, e aí você reveste com cola, espera secar, que elas ficam parecendo umas pedrinhas, só que elas continuam leves e fofinhas, que se você ficar batendo na sua cara ou na sua mão enquanto gira, não vai te machucar. Dá pra entrar em evento de boa. Aqui a pena que eu achei na rua 5 anos atrás e eu falei, um dia eu vou usar essa porra. Chegou o dia. Eu sabia que um dia eu ia usar essa merda. O meu coração falou, Andrés, leva de presente pro Andrés do futuro. Um dia ele vai usar. E eu levei e eu tô usando. Sempre que eu acho alguma coisa maneira assim que eu acho que vai ser bonito, eu pego. Aí é só amarrar de um jeito que parece o desenho do template, tomando cuidado para ela ficar espetadinha para frente, igual no jogo. E aí aquele black wash firmeza que não tem erro,
para realçar toda a luz e sombra, que vai fazer toda a texturinha de tudo que a gente ficou horas e horas esculpindo, vai fazer aparecer. E aí só limpar, aquele esquema de sempre, põe e tira, põe e tira. Tô colocando um pouquinho de marrom também. Você vê que eu envelheci bem aquele branquinho do cabo para ele ficar parecendo um marrom escurecido. E aí a câmera cortou, não sei porquê, mas depois que eu fiz isso aí, eu ainda peguei a tinta preta e eu ainda escureci um pouco mais na parte de dentro da lâmina, tá vendo? Que era para realçar mais a diferença entre o vinco que afunda para dentro e a parte mais cromada do lado de fora. E eu achei que ficou bem legal o resultado, cara. Ele é hiper leve, ele é muito gostoso de segurar. Eu sinto que eu tô com o negócio do videogame na minha mão 100%. E dá pra derrubar no chão, tacar nos amigos, furar o seu irmão, que ele é totalmente à prova de idiota, não dá pra morrer usando. Então é uma prova que eu super recomendo você tentar fazer. É super divertida, ela é gostosa, ela é fácil de girar, você se sente um ninja. Não tem erro. E dá vontade de ficar girando o dia inteiro isso, que nem um babaca. Então é isso aí, me diz o que você achou. Se tem alguma outra versão dela que você acha que é mais legal, talvez eu faça no futuro também ou não. Se tem mais armas do Assassin's Creed. Lembrando que no canal eu já fiz o escudo do Eivor do Assassin's Creed Valhalla. Eu tenho um tutorial ensinando a fazer o escudo viking no canal aí, que pra variar flopou, ninguém viu também, mas tem no canal aí, pode procurar. E é isso aí, cara. Obrigado por ter assistido. Lembrando que, por favor, comente qualquer bosta aí, só pro YouTube parar de flopar meus vídeos. A gente já sabe que vai ser uma merda porque eu tô postando em 2022 o negócio do jogo de 2010, então acho que não vai dar muito certo, né? Mas, eu fiz porque eu tava afim de fazer mesmo, e vai que tem mais alguém aí querendo aprender a fazer, sem querer comprar a réplica da NECA que custa $200, né? E é isso aí, cara. A própria estrogonofe, feita inteira com sobras de outras coisas que eu fiz, que tava só sobrando os pedaços. E é isso aí, cara. Sempre que você construir alguma coisa grande, ficar uns pedacinhos extra sobrando, guarda, porque não tem erro. Mais cedo ou mais tarde, você acaba aprendendo o que vai dar pra usar no futuro ou não. E é isso aí. Valeu por ter assistido. Comenta, dá like e é nóis.